Fala galera, nesse vídeo a gente vai começar a ver como que a gente vai trabalhar no front-end. A tendência arquitetural hoje em dia é de construir a web baseada em componentes, ou seja, utilizando web components. Mas o que significa isso? Que diabos é um componente? Vou tentar deixar bem claro para você. Um componente é um trecho de tela que contém toda a sua lógica de apresentação, estrutura, conteúdo, de estilo, de funcionalidade, comportamento, contida nele mesmo, de uma forma que ele fique isolado e independente, o que o torna reutilizável. Ou seja, os componentes são independentes, eles que controlam o seu próprio estado e os seus próprios dados. Então, quando você está vendo uma tela mais ou menos como essa, na verdade isso aqui não é uma tela só. Aqui nós temos vários componentes, cada um cuidando da sua responsabilidade, cada um cuidando dos seus dados, gerenciando os seus dados. E a ideia é mais ou menos essa, a gente vai construir o nosso front-end baseado em componentes. Cada componente tem a sua responsabilidade, tem os seus dados e ele vai gerenciar os seus próprios dados de uma forma que ele seja autossuficiente, ou seja, independente. E isso é uma coisa que nós desenvolvedores buscamos muito, a reutilização de código, porque é muito mais simples a gente evoluir uma aplicação que foi construída pensando em reutilização do que construir tudo do zero e ficar replicando código. E é muito mais fácil reutilizar, vulgo Ctrl+C, Ctrl+V, do que reescrever tudo de novo, ainda mais quando você é preguiçoso. E a web baseada em componentes nos proporciona isso, reutilização. E existem vários frameworks para construir a web baseada em componentes. Tem o React, tem o Angular e também tem o Vue. Aqui nós vamos utilizar o Quasar. Na verdade se fala Quasar, mas eu provavelmente vou ficar falando Quasar. Ignora. E o Quasar, ou Quasar, ele é feito em Vue, ou seja, ele foi construído utilizando o Vue.js. Então, tudo do Vue a gente vai poder utilizar aqui dentro do Quasar. E qual é o legal do Quasar? Ele já tem vários componentes prontos e algumas outras facilidades para a gente acelerar o nosso desenvolvimento. E é por isso que a gente vai usar ele, beleza? Então, já que o Quasar utiliza o Vue por trás, a gente precisa conhecer um pouco do Vue e saber como ele funciona para a gente poder construir a nossa aplicação. Como eu já falei, o Vue ele é um framework baseado em componentes. Então vamos ver como que é a estrutura de um componente para o Vue.js. Um componente para o Vue.js é um arquivo .vue com extensão .vue que tem 3 seções dentro dele, mais ou menos como esse aqui. A gente tem a seção de template, onde vai estar o nosso HTML, ou seja, a estrutura e conteúdo da nossa página, do nosso componente. Vai ter uma seção de script aqui com a tag script, que vai ser o JavaScript. A gente vai estar escrevendo JavaScript dentro dessa seção, que vai dar a funcionalidade e o comportamento do nosso componente. E a seção de estilo, com a tag style aqui, que é onde vai estar o nosso CSS, ou seja, todas as nossas classes de estilo vão estar do nosso componente específico, vai estar aí dentro, beleza? Então, um componente para o Vue, aqui no Quasar também, vai ser um arquivo que tem essas 3 seções. E essas 3 seções é o que eu chamo de os 3 pilares da web. Porque para construir para a web hoje você vai precisar de HTML, CSS e JavaScript. Então, aqui no Quasar, quando a gente estiver construindo a nossa aplicação, os componentes vão seguir esse padrão, essas 3 seções, beleza? E como a gente vai estar escrevendo código em JavaScript, a gente tem que conhecer pelo menos o básico dessa linguagem para a gente não ficar tão perdido assim, beleza? Então no próximo vídeo a gente vai ver um pouco de JavaScript.